Olá, boa noite para quem está chegando aqui com a gente. Eu sou a Fernanda da Labora, eu estou aqui com o Sérgio Grimberg. Sérgio, quer dar um oi? Oi, pessoal. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Vou apresentar o Sérgio, eu tenho uma colinha aqui, porque, enfim, acho que são anos de... a colinha começa com muitos anos de experiência, então eu preciso da minha cola mesmo. Uhum. Muitos anos de experiência como CIO de empresas de desenvolvimento. Então, CIO, para quem não sabe, é similar a CEO, mas é a pessoa de tecnologia, né? Elogia. Uhum. Então, de empresas de desenvolvimento de software e ERP, com gestão de equipes. Você é engenheiro, é isso? Engenheiro eletrônico. Engenheiro eletrônico, e atualmente trabalha como consultor de TI e também no grupo Trabalho 60+, Lab 60+, enfim, né, os grupos que a gente estava conversando aqui antes, assessorando e auxiliando as pessoas nos grupos com as tecnologias, certo? Sim, certíssimo. Então, o Sérgio é o nosso convidado hoje aqui para falar do 60+, e o caso de sucesso da explosão tecnológica no grupo Trabalho 60+. 60 mais. Legal, pessoal. Fernanda, Ana, super obrigado pelo convite. Bom, vamos falar aqui do que está acontecendo nesse mundo agora de pandemia, de passar de eh, encontros presenciais para encontros virtuais. Bom, eu sou, como ela falou, eu sou formado há um tempinho atrás, né? Aqui na Poli, engenheiro eletrônico. Comecei minha carreira como microeletrônica e eu sempre tive e sempre tenho uma alma de pesquisador. Então, meu negócio é pesquisar e ver as coisas funcionando. É isso que é mais importante nesta área para mim. Então, depois da microeletrônica, aí estava andando meio devagar, eu resolvi sair lá da universidade e estava começando esse negócio de microcomputador, sabe? Lembra aqueles computadores pequenininhos, que não era um computador grandão, não era o IBM 360? Então, eu comecei com esses microcomputadores, logo me apaixonei por eles, eu já tinha formação em programação, era adequada para eles, e comecei a dar aula e comecei a fazer softwares. Os aplicativos naquela época se chamavam softwares, nessa área administrativa. E aí eu já vou falar que até vocês estão fazendo muito essa segunda carreira, tal, que é uma das minhas primeiras reinvenções, porque eu comecei com a parte da microeletrônica, engenheiro eletrônico, e de repente eu passei para o quê? Para programação em softwares administrativos. Fui aprender contabilidade, quer dizer, fui aprender contabilidade mais ou menos, eu fui aprender o que precisava do ponto de vista do programador para que a contabilidade contabilizasse. E aí eu fui com contabilidade, contas a receber, contas a pagar, folha de pagamento, faturamento, e foi muito legal. Foi muito legal, foi ótimo, eu aprendi bastante, fiz bastante coisa, naquela época tinha bastante mercado, estava começando, não tinha nem Windows, não tinha nem DOS, era DOS. Tinha um sistema operacional chamado CP/M, não sei se alguém se lembra, tinha um computador muito bom na época chamado Prologica, e aí vamos. Fiquei 10 anos com esta empresa e chegou depois de 10 anos, eu não gosto muito de ficar refazendo a mesma coisa. Então falei, não, peraí, agora está na hora de fazer outra coisa nesta área. Mais uma reinvenção, não tem problema. E aí eu fui parar onde? Em relatórios, porque eu estava muito preocupado em que tivesse os dados sendo colocados no computador e ninguém olhando. Precisa olhar, precisa analisar esses dados. Então, eu consegui a distribuição no Brasil de um software canadense na época chamada Crystal Reports, e mergulhei de cabeça, fiz uma outra empresa para sair daquela primeira, deixa para lá,
e vamos agora para relatórios. Também nessa área de relatórios, bastante suporte para o pessoal, bastante treinamento, bastante consultoria, mais uns 10, até por coincidência, mais uns 10 anos. Depois de 10 anos, o mercado mudou e eu falei, não, já não está mais para mim. Então, vamos agora fazer outra coisa, deixa eu fazer agora sozinho. Antes eu tinha funcionários na empresa, tinha sócio. Não, vou fazer sozinho. Então, em 2005, eu saí da empresa, não tem problema, e fui fazer o quê? Consultoria nesta área. E, de repente, não era muito bem no Crystal e era o quê? Excel. Macros em Excel. Tudo dentro da programação, mas tudo não exatamente na mesma área. E aí eu fiz consultoria, como eu faço até hoje. Há 3 anos atrás, já com 60 e poucos anos, falei, puxa, está na hora de eu pegar e compartilhar o meu de software com pessoas da minha faixa etária. Ah, legal, ó. Então eu vou fazer isso. Legal. Vou procurar onde? Aí eu vi, soube do Lab 60, a gente já tinha um pouco de contato com o Lab 60, e fui a alguns cafés do Lab 60, e de repente tem aquela parte lá das iniciativas, das pessoas falarem, eu me candidatei, e falei, olha, eu estou com um projeto de compartilhar meu conhecimento com o pessoal dessa minha faixa etária, e então é chamar Desmistificando a Conversa com o Computador, e eu não sei o que fazer, será que dá certo? Vamos ver, tal. E aí lá tinha uma pessoa chamada Eduardo Meia que falou, puxa, estou começando com um grupo e você vai... Estamos com grandes problemas nessa área de informática. Eu acho que, além de tudo, você vai nos ajudar bastante. Segunda-feira tem reunião, você vai lá? Tá bom, tá bom, legal. Então, já estava com... encontrar pessoas da minha faixa etária, super interessante, e vou ver o que tanto está acontecendo nessa área de informática que está com o maior problema, tal. Aí eu fui descobrir o quê? E que isso vai até hoje, é isso que me motiva bastante, fazer as coisas funcionar. Então, o que eu vi? Qual é o grande problema? Ah, sabe o que é? Que nós estamos mandando e-mails, né, para o pessoal, montando o grupo, e a maioria volta. Eu não sei o que a gente está fazendo de errado, que esses e-mails voltam e tal. Falei, bom. Aí eu percebi que o pessoal dessa nossa faixa etária não tinha tido treinamento básico desses aplicativos, desse software, como é que funciona, como é que o computador pensa, como é que nós, programadores, ensinamos o computador a pensar. Então eu falei, bom, legal. Aí, bom, é claro que a resposta para isso era: você tem certeza que o e-mail está escrito certo? Tá. Ah, dá uma olhada. E está faltando, e tem uma vírgula onde não tem. Ah, mas é só uma vírgulazinha. Ah, tem um ponto que está faltando. Ah, só um pontinho. Ah, todo mundo sabe que é .com.br. É. Não, o computador tem que fazer direitinho. Legal. Então, com isso foi indo e eu vi que tinha bastante lugar para eu realmente compartilhar esse meu conhecimento. E logo começamos a... E também foi uma coisa também muito interessante, que já... Bom, sabe uma coisa que eu vou fazer? Vou fazer uma pesquisa, mandar uma pesquisa para o pessoal. Vocês estão interessados em aprender TI? TI não, usar o computador? Aí, quem está interessado? Aí um monte de gente está interessado. Quanto tempo vocês querem dedicar por semana para esse aprendizado? Aí o pessoal, a maioria falou 2 horas por semana. Aí está difícil. A gente sabe e tem que se conscientizar que, para aprender essa nova linguagem, a gente precisa de prática. Prática, prática, prática e mais prática. Então, se você quer só 2 horas por semana, não vale a pena. Então, vamos se conscientizar que precisa mais. Aí o pessoal topou,
e eu comecei realmente a ensinar. As reuniões eram segunda-feira de manhã, antes da reunião chegava mais cedo, tinha mais 10, 12 pessoas que chegavam, 8h30 da manhã, hein? Era 8h30 da manhã. E o pessoal chegava lá e por quase o ano inteiro de 2017 eu fiz isso. Foi super legal e eu me coloquei como helpdesk do pessoal. Aí voltou, bom, 2018, 2019, chegou em 2020 agora, né? De repente, por que que a gente tinha lá no grupo que foi crescendo, tal, foi crescendo, amadurecendo, bastante gente entrando, e nós tínhamos umas reuniões presenciais, porque é muito importante a reunião presencial, e é mesmo. Puxa vida, a gente precisa do contato humano. E as reuniões, era segunda-feira, tinha umas 30, 40 pessoas, e reuniões terças-feiras, que tinham umas 20, 30 pessoas, e reuniões quarta-feira, 10, 15 pessoas. Isto. E um monte de projetos, porque uma das características dos pontos principais do Grupo Trabalho 60 é promover o protagonismo de pessoas na nossa faixa etária. Então, a gente quer incentivar o protagonismo. Então, tinha muitas ideias, sempre teve muitas ideias pulando, mas para colocar essas ideias em prática, não é tão fácil e depende de deslocamentos, depende se não está chovendo, deixando de chover. De repente veio a pandemia, tivemos que ficar em casa. Isso é um grande problema. Tudo que a gente fala é: vamos sair do sofá, porque o isolamento faz muito mal para qualquer pessoa. E de repente, ó, fique no sofá. E agora? Vamos acabar com as nossas reuniões presenciais? Acabou o grupo. Aí o Eduardo, sempre o Eduardo, falou: opa, não, vamos fazer reuniões virtuais. Sérgio, o que que você acha? E eu realmente tenho essa minha alma de pesquisador e sou realmente muito movido a desafios. E não tenho grandes problemas de me reinventar nesta área. Isso é super importante e faz muito bem para qualquer pessoa. Então eu falei: ah, é? Precisa de reuniões virtuais? Vamos lá. Então, eu fiz uma pesquisa com amigos, pessoas, o que, que funciona para reuniões virtuais. E naquela época, no primeiros momentos, fim de março, era o Zoom que estava na frente, porque o Google Meet ainda era muito pago, o Cisco Webex não mais ou menos, outros ainda nem existiam. Olha, vamos de Zoom. Peguei, aprendi o Zoom imediatamente. É que a gente não pode ter medo dessas tecnologias. Vamos colocar no ar. O pior que pode acontecer é sair algumas coisas erradas no primeiro momento, mas a gente aprende rapidinho. E eu realmente tenho essa facilidade, eu sempre tive. Tem coisas que eu não faço, mas isso eu faço, de entender como o programador programou aquele software para poder fazer funcionar. Então, isso daí, fizemos alguns testes, uma semana, legal, tá mais ou menos, vamos lá. E começamos já na outra segunda-feira, aquela reunião presencial de segunda-feira por Zoom. E eu reativei, não, eu incrementei o meu desmistificando. Então, com aulas para o pessoal, começou no sábado a aula. Até a reunião era na segunda, já começou no sábado a minha primeira aula. E foi muito interessante, porque teve um afluxo de gente que assustou até. Tinha na primeira aula 50 pessoas. Né? Então, e é uma coisa tudo novo para a gente, mas todo mundo sabia que era tudo novo. A gente está num grupo, num ambiente bem gostoso, que todo mundo se conhece, aí viabilizou. E daí, logo a gente já aprendeu e o pessoal começou a aprender a usar o Zoom. E eu e mais algumas pessoas no grupo, nos dedicamos, nos debruçamos. Olha, a gente não fazia mais, paramos de fazer outras coisas para botar o grupo no ar. Então, no primeiro momento,
tive um grande trabalho. Eu, pessoalmente, liguei para várias pessoas: "Olha, vamos fazer o Zoom aqui. Mas como é que é? Vocês vêm?" E lembrem que tinha gente que nunca usou o computador assim muito, usava alguma coisa para ver alguma coisa, WhatsApp bastante, né? Mas não outras outros aplicativos. E não, vamos lá, é assim, e realmente, olha, começou a explodir. E foi isso que eu falo que é muito importante. As pessoas começaram a ver que a tecnologia ia ajudá-las e que tinha uma rede de proteção para quando tiver dúvidas. Isso é muito importante, isso eu sempre falei para os meus clientes, nesses tempos de consultoria, que precisa sempre ter alguém que seja uma referência para a tecnologia. Aí funciona, porque a pessoa tem dúvida, vai falar com esse especialista e manda ver. E fomos indo, e aí aquelas. Então, foi a reunião de segunda, virou virtual, a de terça virtual, a quarta virtual, a minha aula de sábado já com aula, e aí, de repente, o pessoal que tinha ideias, né, como eu falei, porque o grande força do Grupo Trabalho 60 é incentivar o protagonismo nosso do 60 mais, começou a falar: bom, olha, eu tenho desenho, eu quero dar desenho, como é que faz? A tecnologia está aí para te ajudar, a gente faz pelo Zoom, coloca uma câmera, duas câmeras, três câmeras, coloca som, que legal! De repente, gente de fora do Brasil, gente de fora de São Paulo, foi na aula de desenho. Outra, o protagonismo, tinha o pessoal chamado Amigos na Cozinha. Ah, vamos fazer em conjunto receitas. Estava aí começando, mas tem todos aqueles problemas do deslocamento, de arranjar um lugar, uma cozinha industrial para as pessoas se reunirem e tal, isso custa. Não, agora não. Vamos, alguém vai pegar do fogão, colocar o celular perto do fogão, vai falando, os outros vão falando, cada um dando palpite, se divertindo, e olha, sexta-feira foi em frente. E aí começou a ter passeio, começaram as pessoas a se animarem, a colocar as suas ideias no ar. Outra falou: bom, eu tenho aqui uma tecnologia de ginástica facial, puxa, que eu acho que eu vou colocar para as pessoas. Um monte de gente está indo, e isso está muito legal. Então, quer dizer, como é que eu posso dizer? Esse problema gravíssimo que a gente está passando com essa pandemia, e espero que todo mundo esteja bem e que logo, logo isso vai embora, mas temos que ver que, com a ajuda da tecnologia, não só da tecnologia, porque teve bastante pessoas dentro, por exemplo, no grupo, que se dedicaram e se dedicam dia e noite para que em outras áreas esteja tudo funcionando. Mas com tudo isso, a gente conseguiu ter uma grade total, quer dizer, de repente, uma explosão de grade de atividades, a gente chama de iniciativas, de segunda a sábado. Depois eu vou mostrar a nossa agenda semanal, hoje é segunda-feira, a gente publica, que quase praticamente a gente não tem mais vaga dentro do segunda a sábado. A gente também não quer usar o domingo, né? Mas tem gente que também faz reunião domingo. Então, a ideia então é essa. Eu queria passar para vocês isso, que toda essa parte da tecnologia, eu sei que tem muita gente aqui que está com a Oracle, é muito interessante isso, mas toda essa parte está muito importante e as pessoas estão muito ávidas para aprender, e tem que ser também um aprendizado
que como é que é o aprendizado? O pessoal da nossa faixa etária não está muito interessado em saber, aplicativos interessantes ou aplicativos muito que sejam muito voltados para escritórios ou para produtividade. Estão muito interessados em aplicativos para o dia a dia, né. Então, é isso que o pessoal se encanta com determinados aplicativos, se encanta com facilidades que o celular, que a nuvem, que a internet provê, e é fundamental que a gente esclareça esse povo, né, dessa faixa etária, de muitas funcionalidades de internet, de nuvem, que ninguém que teve isso bastante colocado. Às vezes o pessoal fala, não, vai lá, aprende, olha, clica aqui, clica ali, clica ali. Não, a gente tem que ensinar os fundamentos. Isso é uma bandeira que eu sempre tenho, de a gente ensinar os fundamentos. É muito importante em qualquer área ensinarmos os fundamentos. O pessoal, quando começa a saber o que é nuvem, o que são os aplicativos, realmente fica muito mais fácil, né. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Se tiverem aí perguntas e que a gente possa, até me orientar para o que vocês querem saber. Tá? Lembrando que, olha, por exemplo, o curso do Desmistificando, eu estou essa semana foi a semana 23 e continua 30, 40 pessoas por semana. Super legal. Nas outras também, dos Amigos da Cozinha, também está na semana 22, 23, o desenho na 22, 23. Então tá, o interesse está bastante grande. Deixa eu só colocar, antes de passar aqui, deixa eu só colocar, como é que é o share screen? Você está cheio de fãs aqui Como é que é? no você está cheio de fãs aqui no chat, eu não sei se você consegue ver, na sua tela tem o Não. private chat e depois tem os comentários. Se você clicar em Legal. você está cheio de fãs, Legal, obrigado. todo mundo te dando parabéns, dizendo que graças a você aprendeu sobre tecnologia, Isso é. tem gente se identificando aqui, o Conrado, eu perdi o comentário dele, mas o Conrado é também da tecnologia e trouxe uma referência que eu vou falar a verdade, eu não conheço, Perti Uhum. CPM. Aqui eu conheço, o Zulfo foi o meu padrinho de casamento, meu orientador. É. É, Olha, tem perguntas aqui. deixa eu só falar, para mostrar aqui uma coisa que é muito ilustrativo, que como é que eu entro aqui em compartilhar, não é isso? É, então acho que a Ana pode me tirar e aí o Sérgio compartilha a tela dele. Cadê a Ana? Tá conseguindo? Tá entrando aí? Espera aí, onde é que eu tô? Aqui o compartilhar, não, compartilhar a tela inteira, tá aqui. Tá compartilhado ou não tô? Tá compartilhado agora, né? Tá, Vocês estão vendo aqui o mapa da agenda? Vocês estão vendo? dá para ver sim. Não precisa ver os detalhes, mas você vê como está lotado. Está lotado que não tem prática. Olha, quinta-feira à noite tem vaga, sábado também para a noite tem vaga, o resto está praticamente lotado. A gente tem que dar um espaço entre uma e outra para se atrasar, né? Não ter problema de uma atrapalhar a outra. Mas olha que legal, tudo lotado, e essa semana entraram mais duas iniciativas. Então agora a gente já está, agora, quem sabe, aqui está até às 10 da noite, precisamos começar a ter horário meia-noite, às 2 da Uau! manhã, porque realmente está tudo praticamente lotado e cada vez mais tem, e tudo feito pela gente mesmo. Uma das coisas
também muito importante. Espera aí, voltei? Voltei? Voltou, Voltei. voltou. Uma das coisas muito importantes no grupo Trabalho 60 Mais é o protagonismo nosso. É tudo feito por nós. A gente poderia facilmente contratar alguém para especialista nessa área, especialista naquela outra área. Não, a gente faz tudo pela gente, pode dar mais trabalho, mas são as nossas expertises, sempre tem gente extremamente dedicada, extremamente competente para colocar tudo no ar e para a gente olhar para trás e se realmente se orgulhar do que nós estamos fazendo. Eu Sim. acho, dou os parabéns para todo mundo do grupo, porque está muito legal E aí e tem é uma perguntas sobre já vou isso. lá, é uma prova que os 60 mais podem ser muito bem protagonistas com competência. Isso, Tem fala. tem gente perguntando como é que participa desse grupo, se vai iniciar uma nova turma. Não, o grupo está sempre aberto e a gente tem vários canais de comunicação, Facebook, Instagram, WhatsApp. É só mandar um interesse para a gente que a gente passa. As reuniões de segundas, das 10 à 1, da terça, das 3 às 5 e da quarta, das 5 às 7, são abertas. Depois as iniciativas, tem algumas que já está bem adiantado, talvez não seja muito bom entrar, vai ficar perdido. Tem Uhum. outras que estão sempre abertas. Então, cada caso é um caso, mas segunda e terça e quarta são as reuniões Estão abertas. abertas, é só mandar achar a gente aqui, não dá para escrever agora, no grupo Trabalho 60 Mais, e a gente vai mandar o convite. Legal. O Roberto Viola está perguntando, para quem não é da área de TI, por onde começar a aprender? Que não é da área de como aprender o uso, aprender usando. Se vai usando, sempre eu gosto de começar usando, olhando fotos, os aplicativos de fotos são muito bons para a gente começar a aprender, porque tem um objetivo, olhar fotos, até às vezes limpar o celular. Então, a gente vai se acostumando, porque, e é uma coisa que eu sempre falo, que é educar o dedo. Agora, Hum. com o celular, a gente é tudo com o dedo. E tudo é muito repetitivo. Então, quando a gente aprende uma determinada funcionalidade, aquilo vai servir no WhatsApp, aquilo vai servir no Fotos, aquilo vai servir na navegação internet ou no Face, vai ser tudo muito parecido. Então, é começar usando, 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 usando. Não tenha medo, não precisa ter medo, não vai explodir nada, você não vai perder nada. Se perder, tem a lixeira. Vai ser muito difícil perder alguma coisa. Mas também não se preocupe, que no primeiro momento é complicado. Ah, não achei nada. Tá bom, dá uma descansadinha. No segundo momento, tá quase. É segundo, não é terceiro. No terceiro já está lá. Então, não se preocupe que no primeiro momento está meio complicado, que isso é para todo mundo, mas é primeiro momento. Uhum. É, realmente, né, vai ficando intuitivo, né, que nem se você troca de celular, você tem que reaprender tudo do zero para todo mundo. Agora já não tem mais. Agora, Tem gente perguntando aqui se essa conversa vai ficar salva no canal de YouTube da Labora. Se vocês se inscreverem no canal, vocês acompanham todos os conteúdos. Quem tiver mais perguntas, pode colocar aqui no chat, que aí o Sérgio responde. uhum. E aí então, um dos, enquanto não tem perguntas, eu vou falando que realmente lá no grupo Trabalho 60, que a gente é muito ligado do Lab 60, a grande maioria do pessoal que está no Trabalho 60 está extremamente ligado no Lab 60, inclusive tem um café amanhã, né, do Latinoamérica, é praticamente quem está organizando são pessoas que estão também no Trabalho 60 mais. E a ideia é a gente ter o protagonismo. O mais importante é a gente incentivar esse protagonismo e as pessoas colocarem no ar as suas ideias.
Conta uma história de sucesso, né? A gente falou de contar aqui do caso de sucesso da explosão tecnológica no grupo. Traz para a gente uma história, enfim, acho que é sempre gostoso ouvir casos de Olha, sucesso. o caso de sucesso primeiro, as minhas aulas que estão eu fico extremamente orgulhoso e é muito legal, se eu estou essa semana, sábado foi a 22 ou 23, sempre com 30, sempre praticamente as mesmas pessoas. Puxa, se o pessoal está lá há 23 semanas, é mais do que um semestre de faculdade, no mesmo ponto, porque deve estar agradando. A parte de desenho, muito interessante, também na 23, porque o desenho, o pessoal, uma técnica muito interessante, que o pessoal que nunca desenhou está desenhando, e é tudo pelo. Você vê a pessoa que desenha a mão lá desenhando direitinho, tem uma música de fundo e também 20 pessoas, 25 pessoas que não perdem por nada. Agora trocou de instrutor, mas falaram: não, não, não pode passar, porque agora que estava dando, não está dando mais, vamos até outro, porque o grupo não podemos perder sexta-feira à tarde. Amigos da Cozinha é um agito que o pessoal falando, não, porque aqui eu vou usar isso, aqui eu vou usar aquilo, não, eu não vou usar farinha disso, não usa farinha daquilo. É claro que sempre tem os grupos de apoio do WhatsApp, né? Então, Uhum. Amigos da Cozinha ferve, ao longo da semana, trocando receitas, é super interessante. Isso não falando, estou deixando de falar outros que são igualmente, todos os grupos que estão tendo, eles estão com mínimo 10 semanas. E não é fácil você manter um grupo por mais do que 5, 6 semanas se não for bom. É. Se está mais 10, 12 semanas, 15 semanas, é porque está bom. E está agradando e está cada vez melhor. Né? E quais são os aplicativos que as pessoas têm mais curiosidade agora durante a quarentena? A gente está. Bom, é claro que é o WhatsApp, né? O WhatsApp com tudo. E o Zoom. O WhatsApp, basicamente, o WhatsApp e o Zoom estão muito agora ligados. O pessoal não estava ligado, agora está ficando bastante ligado no Instagram, Uhum. menos ligado, está baixando a ligação com o Facebook. E Ah, tem é? muita. Tá muito, o Instagram está em alta, o Facebook está em baixa. E E o TikTok? o TikTok é difícil, né? O pessoal não, ainda não está no TikTok, às vezes ainda está na fase da gente achar, ai, que como está perturbando. Mas daqui a pouco se acerta. E e-mail realmente está em bastante baixa. Tem gente que ainda recebe por e-mail e gosta de usar e-mail, mas está realmente em bastante baixa e-mail. Agora, Entendi. tem aplicativos de nuvem, o pessoal está cada vez mais se acostumando com o conceito de nuvem, e a gente fica, inclusive, espantado como tem gente que nunca tinha ouvido falar de nuvem e achado, quer dizer, não tem um conceito, é isso que eu falo, os fundamentos são importantes e é o que destrava o pessoal. E o que por que você disse que o Facebook está em baixa, o Alexandre aqui também comentou que está em baixa. O que você acha que por que o Instagram o que o Instagram entrega que o Facebook não entrega? É usabilidade mesmo? É usabilidade, ele é mais bonito, né? Porque você tem uma foto na frente, e aí você já vê a foto, tem um pequeno texto. O pessoal está muito ligado em fotos e em imagens. Uhum, Então, a interface e também o Face, às vezes, tem muita coisa que não interessa, muita mensagem que não interessa, então o Instagram está dando para filtrar melhor. E sim. é claro que o YouTube também, né? Quer dizer, o YouTube é um mundo. É É. tudo. Outro dia eu fui ensinar Instagram para o pessoal, foram 2 aulas.
no mínimo, né, fora para estar o básico do Instagram. É um Uhum. mundo, é um mundo. Ó, a Elizabeth, ela está perguntando sobre o currículo das aulas. O que que você ensina? Eu acho que é legal contar aqui para dimensionar um pouco tudo o que pode ser feito no Olha, grupo. as aulas é uma das coisas para mim importantes que não tem uma sequência. Então, se a pessoa não pôde ir numa aula, todos as nossas iniciativas não têm uma sequência. Então, não pôde ir hoje, vai semana que vem, é outra coisa, mas tudo bem. Então, Uhum, nas aulas, eu já passei por WhatsApp, por fotos, por nuvem, por Drive, por Instagram, por calendário, todos os aplicativos que sejam extremamente úteis para as pessoas em geral, a gente vai falando sobre eles, até agora, até aplicativos de enciclopédia, que têm uma funcionalidade muito interessante para o pessoal a se acostumar a navegar na internet, olhando enciclopédia e tendo conhecimento através das enciclopédias. Então, tudo o que faz a gente passear na internet e aprender com objetivo é fundamental. uhum. Tá, mas o currículo é todo mundo, o currículo é esse, são funcionalidades que sirvam para a grande maioria dos 60 mais. Aí tem curiosidade, o Acácio está perguntando por que o Zoom e não o Teams ou o Google Meet? Olha, o Zoom, porque quando começou, o Zoom saiu na frente e já estava tudo pronto. O Google Meet era pago e depois eles liberaram, e o Microsoft Teams também. Eu, particularmente, para a gente é muito importante o contato, no caso visual agora, né? Uhum, Então, o Zoom tem essa grande vantagem que todo mundo está no seu retângulozinho do mesmo tamanho. A gente pode deixar a pessoa grandona, mas o Google Meet que eu tenha visto, quem fala sempre fica pequenininho e as outras pessoas com o maior tamanho. O Microsoft Teams também. Então a aham, gente começou no Zoom e se acostumou com o Zoom, né? E tem essas realmente vantagens. E para a gente é super. A gente quase não faz live, porque a live as pessoas não se interagem. Então a gente prefere ter 40, 50 pessoas, 30 pessoas, mas que todo mundo esteja se vendo e que todo mundo possa contar piada para o outro, conversar e falar o que aconteceu ontem. E isso é muito, pelo menos, é um pouco, compensa um pouco a gente não estar junto, o que é o ideal. A gente seria o é, ideal a gente estar junto, mas, por outro lado, tem gente que está no Guarujá, tem gente que está em Mato Grosso, tem gente que está no México, tem gente que está na Argentina, no Rio de Janeiro, e isso não tinha no presencial. é. É, tinha mais uma pergunta da Carluxa. Ela diz que o grande senão do Instagram é que não se pode fazer muita coisa a não ser pelo celular. Ou seja, nos tornamos ainda mais cativos desses aparelhos. Tem alguma forma de mudar isso? Já está tendo bastante coisa do Instagram pelo computador também. É, Mas, de toda maneira, se a gente não vai estar escravo não, mas ligado no celular, vai estar ligado no computador, né? alguma tela, né? Alguma tela. Cada vez mais a gente está dependendo dessas telas e dependendo. E o grande problema que realmente a gente tem, quer dizer, depois das pessoas aprenderem, porque do primeiro momento, quem nunca viu, é complicado. Para isso que realmente uma das coisas é ligar para a pessoa e falar, olha, faz assim, faz assado, tal. Mas depois, o grande problema é a conexão, né? Que a conexão, quer dizer, quando cai a conexão é um terror para a pessoa e ainda bem que a gente aqui, a maioria, quer dizer, a maioria não, quem está é porque tem conexão. Uhum.
Quem É. não tem conexão, aí não tá. Tem algumas pessoas aqui pedindo o link para saber das aulas, etc. E aí eu vi que o perfil do Trabalho 60 Mais está aqui logado assistindo esse encontro. Então eu queria pedir porque ele já respondeu aqui para procurar no Facebook Trabalho 60 Mais, e Isso. enviar um e-mail. Então, se o perfil do Trabalho 60 Mais puder colocar aqui embaixo no chat de novo o site ou o e-mail ou alguma informação, aí quem tem interesse pode escrever direto lá. A gente tem o pessoal da comunicação, a gente é dividido em subgrupos aí, em núcleos, e tem o núcleo da comunicação, que eu acho que está aí. Se o núcleo da comunicação puder escrever aí os endereços do Facebook e Sim, seria ótimo. do Instagram, seria ótimo. A gente está com o site que está sendo populado, o site, mas a linha de frente é Facebook, Instagram, e a linha do todo dia é WhatsApp. Tá. É isso. Vamos ver se tem mais perguntas. Tem gente aqui dizendo que já se acostumou com o Zoom. Dando dicas aqui para a Carluxa, que perguntou do Instagram no computador. Uhum. Aqui é para baixo. O... É para baixo. É, o trabalho 60 mais @gmail.com, que é Isso. um dos jeitos de contactar a gente, é o e-mail trabalho60 mais@gmail.com. Esse é o ponto de partida. E aí você deixa o seu celular lá, a gente vai entrar em contato via WhatsApp, que é o que está mais funcionando, mais direto. Eduardo colocou também Facebook e Instagram. É, Facebook. Isso, fala. Tá. Não é, eu E, não, tenho uma. Pode e é, falar. e é também esta área de aplicativos, a gente está sempre aprendendo. E o que eu aprendi esses tempos, sabe que agora estão fazendo 5 meses, né? Que a gente está nessa. Estamos na semana, hoje foi a nossa reunião, segunda-feira, foi a 24ª reunião. E a iniciativa também vai ser a 24ª no sábado. E o que eu aprendi, o que tem de coisas interessantes, de aplicativos interessantes, e a gente está sempre aprendendo. Hoje eu estou aprendendo desse StreamYard, que é bastante interessante, funciona muito bem. Eu estava até procurando alguma coisa nesse sentido, não tive tempo antes de ir até lá, e agora eu estou vendo ele que eu vou me debruçar nele. Vocês usam bastante, né? Fora A o gente Zoom, né? usa. Vocês usam o Zoom também, vocês não usam o Google Meet, né? No Labora. Usa também, usamos todos. Acho que a gente consome bastante todas as ferramentas de reuniões e lives. Estamos passando por todas. Melhor. O Nivaldo fez uma pergunta que é legal. Tem pessoas que não recomendam utilizar o Zoom por questão de segurança. Procede? Ele pergunta. Olha, a gente já fez, eu estava fazendo a conta outro dia, eu acho que a gente já fez pelo menos 300, 400 reuniões por Zoom. Nunca tivemos problema. Agora, para segurança, tem que seguir alguns passos, alguns pontos. Primeiro, toda reunião ter senha, esse é o primeiro. Segundo, você não proibir que pessoas que não sejam o anfitrião da reunião compartilhem tela. Porque a pessoa de fora o que vai querer é compartilhar tela e atrapalhar a reunião com tela. Então, se ninguém consegue compartilhar tela, já inibe bastante. Outro ponto como é que é? Senha, proibir compartilhar tela. Eventualmente, se você está muito preocupado, proibir o chat entre pessoas, tá? Porque é para um não ficar falando alguma coisa no ouvido da outra que não tem nada a ver. Então, também proibir o chat. E mais um ponto é não divulgar
o ID, né, no caso do Zoom, o convite, direto no calendário, por exemplo, uma coisa pública. Então, só divulgar para quem realmente está interessado de estar na reunião ou em alguma coisa um pouco mais restrita. Mas deixar público aberto, aí você corre mais risco. Mas, Uhum. se você colocar senha, se você proibir o compartilhamento de tela, não vai ter muita ideia, pessoal, não vai ter muito o que fazer para ficar perturbando a reunião do outro. E como eu falei, a gente teve, eu acho que já está 400 Zooms, né? Porque a gente tem 20 Zooms por semana, 20 a 25 Zooms por semana. E nunca teve problema. Não tivemos nenhum caso assim, de problema. Mas então, voltando a falar, é super importante vocês que estão na tecnologia ter uma pessoa para ser uma referência de tecnologia, porque o pessoal fica muito mais tranquilo e muito mais livre para poder expressar as suas ideias, expressar o que tem e colocar no ar o que tem, porque sabe que a tecnologia a tecnologia é um grande auxiliar, é uma grande rede de proteção para o pessoal não cair lá de cima e não se machucar. E dá um trabalho legal, mas dá uma recompensa super legal a gente ver o pessoal funcionando, o pessoal querendo fazer coisa nova, e muita gente participando, e gente que nunca tinha entrado mais a fundo, né, nesses aplicativos entrando e já estando muito, perdendo medo. Uhum. O pessoal, por não ter tido esses conhecimentos, fica com medo. O pessoal, não sei por que, tem na cabeça que se clicar no botão errado ou apertar errado, vai sair explodindo o celular, vai tudo ser derrubado, vai perder tudo quanto é foto de uma vida inteira. Não tem. Aí o pessoal começa a ver, opa, não. Ah, como é que faz ali? Será que aqui vai funcionar? Eu falo, faz. Não funcionou. Tá bom, faz outro. Funcionou. Hum. Aí, oh, legal. E aí já vai percebendo a questão dos links, que também o pessoal não sabia o que era link, que é fundamental, muita gente ainda não sabe, mas mais e mais vamos aprendendo todos esses jargões que servem para toda essa área desses aplicativos. É tudo mais ou menos repetitivo e também lembre de uma coisa: leiam tela. Isso eu não falei antes, mas é fundamental. Leia a tela. E tem muita gente que tem desconfiança na tela, porque muitas vezes, nós programadores fazemos de uma maneira escrita que não dá para entender. Mas isso já está mudando, acho que já mudou bastante. E tem muita coisa que está escrito na tela, e acreditem na tela, que se for uma tela dentro do seu aplicativo. Toma cuidado, quer dizer, eu falei acredite, mas não gostei muito não. Porque tem muitas, se for alguma coisa estranha, sai fora. Sai fora. Mas às vezes tem alguma coisa, clique aqui para ir para frente. Olha, você está sem internet. Ah, tá bom. Aí você vai ver, está sem internet. Não está funcionando porque está sem internet. Não está funcionando porque seu fone de ouvido está ruim. Então, troca o fone de ouvido. Algumas coisas precisam acontecer assim. Mas também, de modo geral, agora deixa eu falar certinho, cuidado com informações estranhas que venham na sua tela, principalmente se for no ambiente de e-mails. Se É. vier, e mesmo o WhatsApp também, se vier qualquer coisa, alguém pedindo dinheiro, falando em dinheiro, alguma coisa financeira, sai fora. Se você acha que alguém está te pedindo dinheiro, alguém que você tenha relacionamento, liga para essa pessoa.
Não acredita no que está na tela. Se vier alguma coisa assim, liga para a pessoa: "Olha, você está precisando mesmo? É você mesmo que mandou?" Hum, tá bom. Isso é legal também, né, Sérgio? Acho que quando a gente vai aprendendo a usar as tecnologias e ganhando confiança, a gente aprende a identificar situações que não são verdadeiras, né, que a gente deveria desconfiar. Então, qual que é o link que a gente não deveria clicar, qual que é o e-mail que a gente não deveria abrir, porque vem um e-mail Isso. bradesco@gmail.com, por exemplo, né, enfim, a gente vai aprendendo onde estão as pegadinhas. Eu sou mais radical, porque às vezes a gente está distraído e o pessoal que faz isso, tem muita gente muito esperta e É. vai fazer muito bem. Então eu sou mais radical, não abre nada. Não abre, mesmo o e-mail que esteja para vir, a Fernanda, olha, ficou, vou te mandar um e-mail com anexo, viu? Tá, mesmo que esteja esperando o e-mail dela, às vezes tem um outro nome, aí eu falo, não, realmente é Fernanda, mas o nome dela no e-mail é outra coisa, então é. Hum, hum. Então, tome extremo cuidado para responder coisas estranhas, mesmo no WhatsApp, e principalmente no e-mail, e não abre nada. Se for para abrir, liga para a pessoa e fala: "Você que me mandou?" Foi. Então, posso abrir? Pode. Se vier com o nome de alguém da sua família ou o seu nome mesmo, não abra. É mais seguro isso. A gente já caiu, eu já caí numa dessas porque estava distraído, esperando alguma coisa que era parecida, e justo naquela hora chegou alguma coisa assim. Eu falei: "Ah, esse é o que eu estava esperando da Fernanda, vou abrir." E não era. Uhum. Então, a gente é distraído. A gente tem que ver que a gente é distraído e acontece. A gente é gente. É, Computador é outra coisa. A gente que ensina o computador, e também temos que lembrar disso. A gente que ensina o computador faz o que a gente manda. E ele tem uma capacidade de memória que nós não temos. Ótimo, mas somos nós que colocamos a informação lá dentro. Não esqueça disso. E que aí a gente vai se beneficiar do que o computador tem de melhor da gente, que é a capacidade de memória e a capacidade de achar informação, que a gente, na nossa cabeça, não tem. E o computador é extremamente rápido para isso e extremamente eficiente. Legal. Mas nós que controlamos. ó, eu vou aproveitar aqui essas dicas do Sérgio, a gente está chegando no final, e vou dizer que fui eu mesmo que mandei esse link aqui no YouTube. Vocês podem Isso. clicar, é um link de avaliação do encontro, só para vocês mandarem os comentários. Então, fui eu, como labora, estou enviando, tá? Só É essa isso aí. Isso é muito segurança. importante. E aí vamos lembrando sempre que o computador, o celular, tudo agora tudo é computador, né? Está aqui para ajudar a gente. Está para facilitar a nossa vida e tornar a nossa vida melhor, mais informada e que seja prazeroso para nós, né? É É isso, verdade. é Fonte de muita importante. informação, né? É, informação que a gente quer e provavelmente a gente vai achar. Eh, Vamos ver, últimas ai, espera aí que travou as minhas perguntas, deixa eu voltar para cá. O Eduardo é do seu time, ele falou: "Na dúvida, não clique". Uhum. Acho que foram essas as perguntas. Se alguém quiser mandar as últimas perguntas, a gente está se encaminhando aqui para o final. É uma conversa super legal com o Sérgio, ganhou um monte de fãs, um monte de alunos, É, pessoal super interessado aqui. é muito importante que o pessoal esteja navegando com facilidade nesses aplicativos e que desfrute isso. Que realmente tem que ser repetido. O computador está aí para ajudar a gente, não a gente ficar dependendo. A gente não é.
dependente do computador, porque ele é mais potente do que nós. Não. Ele está aí para ajudar. E às vezes, para ajudar, a gente quer saber. Ora, olha, quero fazer uma pergunta, estou com uma dúvida aqui. Pergunta para o Google. Pronto. Pergunta para o Google, a melhor Pergunta frase, para pergunta para o pergunta Google. para o Google, e não tem problema. "Ah, mas você não sai do Google". Bom, aí de repente fala, uma pergunta vai leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Tá bom, É. tá bom. É, e para quem, né, tá aqui com a gente, que já fez o certificado da Labora para uma segunda carreira, eh, bom, o dia a dia no escritório, se for o caso, é no computador. E se a gente não conseguir se reunir tão cedo num ambiente físico, num escritório, numa loja, também é pelo computador. Então o computador se tornou uma peça bem chave no nosso dia a dia. E lembrando também que não se preo quer dizer, não tenham medo de se reinventar. Às vezes a gente está numa certa hora da vida que a gente quer fazer alguma coisa um pouco diferente. É claro que não vai ser muito diferente, porque a nossa alma é a mesma, mas vamos lá, vai funcionar. A gente vai ficar muito mais motivado e mais contente da gente se reinventar. Não é que não tem problema, mas vai funcionar. Sérgio, você passa segurança com as suas informações, foi o que a Maria Isabel falou. Muito Obriga interessante e bem colocado, a Maria Cecília. O pessoal está agradecendo, dando boa noite. Eu agradeço muito, Sérgio, a sua participação aqui. eu não Eu sei que você estava com a agenda super lotada e a gente viu também a sua Uhum. agenda aqui super lotada, mas é um prazer te receber aqui no Hub Labora para conversar com a comunidade. Muito bom estar aqui com vocês, com o La puxa, eu tenho um carinho muito grande do Lab 60, agora o Labora, mas é um carinho bastante grande, e o Grupo Trabalho 60 derivou quer dizer, muito partiu do Lab 60, mas estamos muito ligados com o Lab 60, e esperamos que realmente o protagonismo, mais e mais, a gente consiga mais pessoas colocando para fora e colocando no ar o que tem de ideias, que isso é super importante para o mundo. Com certeza. Obrigada para todo mundo que passou essa Obrigado a você. hora à noite com a gente. Obrigada, Sérgio, e até a próxima. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Fernanda.